Dando sequência, eu apregou o parecer na indicação número 50 de 2021, autor da indicação, Dr. Paulo Fernando de Castro, matéria análise da constitucionalidade do projeto de lei 725 de 2021, que visa alterar o artigo 8º da lei 8.906, nosso estatuto, no intuito de limitar as disciplinas do exame de ordem e, consequentemente, a atuação do advogado inscrito, que só poderá atuar profissionalmente na mesma especialidade escolhida para o referido exame. O relator, doutor Tiago Gomes Morani, da Comissão de Direito Constitucional. Doutor Tiago está presente? Não. Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos colegas que estão aqui no plenário físico, no plenário virtual. Bom, o relator é o doutor Tiago Morani, mas ele tem um problema de horário, e como já estava há muito tempo aprovado na comissão, aí eu achei melhor me candidatar a fazer a leitura do parecer para nós enfrentarmos logo essa questão. Bom, ementa, direito constitucional, restrição de área do exame de ordem, análise de constitucionalidade do projeto de lei 725/2021. Inconstitucionalidade material afronta o artigo 133 da Constituição Federal. Palavras-chave: exame de ordem, advocacia, alteração legislativa. Relatório. Presente parecer vinculado à indicação 50/2021, formulado pelo Dr. Paulo Fernando de Castro, tem por objeto a análise jurídico-constitucional do projeto de lei 725/2021, de autoria do deputado federal Hélio Lopes, do PSL Rio de Janeiro, que visa alterar o artigo 8º da Lei 8.906, 94, Estatuto da OAB, para disciplinar o exame de ordem. O projeto de lei tem por escopo a limitação das disciplinas que são avaliadas por meio do exame da ordem, limitando-se também, portanto, a atuação do advogado, eventualmente aprovado aquelas áreas do direito as quais foram objeto da prova do inscrito. O projeto de lei assim propõe verbos. Aí aqui eu não vou ler o artigo, né, que é apresentado nesse projeto de lei. Acho que vocês vão entender ao longo da leitura. A justificativa parlamentar restringe-se a afirmar que a aprovação no exame da ordem, como requisito para a inscrição do advogado, é envolta em polêmicas e objeto de diversas críticas da sociedade civil. Além disso, assenta que o exame da ordem, em sua configuração atual, constitui um obstáculo intransponível para o egresso dos bancos universitários ao mercado de trabalho, devido ao seu grande nível de dificuldade que teria o presidente da República comparado o exame com, entre aspas, máquina de caça-nível, né? O presidente da República, o anterior, né? Por fim, alega que a atividade regulamentada da OAB não pode ser exercida arbitrariamente, mas condicionada a parâmetros razoáveis e que seria razoável habilitar o profissional advogado apenas na área de atuação pretendida, pois isto resguardaria a garantia de competência daquele profissional. Na indicação 50/2021, argumenta-se que a justificativa parlamentar não vê acompanhada de qualquer estudo capaz de fundamentar as afirmativas trazidas em seu bojo, especialmente a de que a alteração legislativa traria benefícios para a sociedade e para os bacharéis de direito, advogados e a justiça. Ademais, a referida alteração legislativa poderia ter o condão de limitar a capacidade postulatória e o acesso à justiça, direito fundamental previsto constitucionalmente. É o relatório. Análise jurídica. Analiso inicialmente se há inconstitucionalidade formal do projeto de lei 725/2021. Conforme se verifica de sua tramitação, trata-se de projeto de lei ordinária, que pretende alterar também a Lei Ordinária 8.906, de 4 de julho de 94. Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Congresso Nacional, Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição. Ainda o referido projeto não trata das matérias de iniciativa privativa do Presidente da República. Por fim da análise da tramitação do projeto, o último andamento ocorrido foi a sua devolução pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sem que ainda tenha passado por qualquer espécie de votação, razão pela qual o parecer não irá se imiscuir na regularidade de seu trâmite. Portanto, a priori, o projeto de lei é formalmente constitucional. Passa-se a análise de sua constitucionalidade material. Conforme dispõe o artigo 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. O acesso à justiça é direito fundamental consagrado no nosso ordenamento jurídico, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Sua evolução histórica, o conceito de acesso à justiça nos séculos XVIII e XIX,
restringia-se ao direito formal de postulação do indivíduo perante o Poder Judiciário, sem que, contudo, houvesse qualquer preocupação com a possibilidade de acesso à justiça efetivo, a nível material, no que diz respeito à incapacidade de parte da sociedade em acessar plenamente a justiça e suas instituições. Com o advento do século XX, o conceito de acesso à justiça passou a ganhar contornos mais coletivos, havendo reconhecimento de deveres sociais dos governos. Atualmente, o acesso à justiça é direito fundamental de suma importância no passo em que consagra a possibilidade de postulação inicial para efetiva reivindicação dos demais direitos fundamentais previstos na Carta Magna. Conforme Capelletti e Garf, o acesso à justiça, entre aspas, pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos, de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir e não apenas proclamar os direitos de todos, fecha aspas. Nesse cenário, a atuação do advogado torna-se de extrema relevância, inclusive essencial e indispensável à administração da justiça, conforme bem reconhecido pela Constituição Federal. Desde que seu papel na possibilidade postulatória dos cidadãos perante o Poder Judiciário é intransponível, salvo raras exceções. É exatamente nesse sentido que dispõe o artigo 1º, inciso 1º do Estatuto da Ordem dos Advogados, ao determinar que a postulação ao órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais é a atividade privativa da advocacia. Historicamente, a necessidade do exame de ordem surgiu com a Lei 4.215/63, que exigia aprovação no exame ou comprovação do exercício do estágio forense, conforme detalhado naquele diploma legal. Tal situação permaneceu até 1996, por força do artigo 84 do EOAB, quando o exame da ordem tornou-se obrigatório para qualquer bacharel que desejasse exercer a profissão de advogado. O Brasil atualmente conta com mais de 1.000 cursos de graduação em Direito. Em 2017, conforme o censo realizado pelo INEP, já possuía 1.203, e desde então, diuturnamente, são criados novos cursos. Conforme o levantamento realizado pela Ordem dos Advogados, na 4ª edição do estudo, aspas, Exame de Ordem em Números, fecha aspas, apenas 232 cursos de Direito demonstraram um desempenho satisfatório no exame da ordem. Assim, forçoso concluir que o crescimento da quantidade de cursos não foi acompanhado por um aumento proporcional de qualidade do ensino para os bacharéis em Direito, imprescindível a formação do profissional devidamente capacitado para exercer a função da advocacia. Tendo em vista que o advogado exerce função de interesse coletivo, já que é essencial à administração da justiça, é perfeitamente razoável que se limite o acesso à profissão e o seu respectivo exercício mediante avaliação técnica por meio do exame. A flexibilização do exame, nos moldes propostos pelo projeto de lei, conforme é possível deduzir da análise dos dados anteriormente colacionados, certamente facilitaria a entrada de advogados no mercado de trabalho, cuja capacidade técnica verificada seria extremamente restrita. Ademais, tendo em vista a necessidade de formação completa dos bacharéis nos ramos do direito, que constam ano a ano dos editais do exame, nos moldes das diretrizes estabelecidas pelo MEC, é de se esperar que o profissional habilitado ao exercício da advocacia tenha capacitação mínima para obter aprovação no certame, voltado à avaliação da qualidade de seu conhecimento após os anos de formação passados no bacharelado. O surgimento desatado de milhões de profissionais sem capacitação técnica plena para atuação perante a justiça certamente causaria diversos prejuízos nefastos à coletividade, dada a relevância do mistério do advogado para a administração da justiça. Ainda vale salientar que apenas a primeira fase do exame de ordem possui exigência de conhecimento de diversas áreas do direito, que ele coloca todas elas. A respectiva fase possui 80 questões somente de múltipla escolha, sendo necessário que o examinado acerte 40 questões. Tradicionalmente ainda ocorrem 3 exames ao ano, sendo possível ainda a chamada repescagem, ou seja, aproveitamento da primeira fase do exame anterior, no qual o inscrito tem obtido aprovação para que preste somente a segunda fase do exame seguinte. Segunda fase, natureza discursiva, que exige 60% de êxito, diferentemente da primeira fase, que exige 50%, ou seja, 10% a menos de êxito, já é específica para a área de escolha do inscrito no certame. Além de tudo já exposto, nas áreas do direito, diferentemente do que a justificativa parlamentar pretende fazer parecer, não são tão plenamente dissociadas. A exemplo disso, temos a perda do cargo como possibilidade de efeito da aplicação da pena na esfera do processo penal, efeitos administrativos e ou civis de uma condenação criminal, as questões que cercam prescrição e efeito vinculante das decisões nos casos de improbidade administrativa
que escondem suas raízes através das esferas civil, penal e administrativa, dentre outras inúmeras hipóteses, cuja listagem jamais seria capaz de ser exaustiva. Esse fato claramente é reconhecido pela matriz de ensino da ciência do direito. Não fosse, não haveria razão para que a formação do profissional passasse por tantas áreas quanto possível, ao longo de, no mínimo, 5 anos de graduação. Falta de capacitação global do advogado pode certamente irá prejudicar, sobremaneira, a administração da justiça, uma vez que afetará diretamente, de forma extremamente negativa, a possibilidade postulatória dos cidadãos. Sob pena... Calma, Ariberto. Está com pressa? Não, nenhuma. Então, nós temos aqui colegas que vieram do Piauí, do Espírito Santo, são advogados, são presidentes de ordem, e essa matéria é importante eles saberem que no parlamento tem esse tipo de discussão, lamentavelmente. Então, eu acho que é importante que eles tenham acesso a esse conhecimento aqui, já que foi bastante discutido na Comissão de Direito Constitucional, você lembra disso. Sob pena de ferir o acesso à justiça plena, não se pode permitir um influxo desarrazoado de profissionais cujo ateste técnico diga respeito somente a uma área do direito, vez que tal separação é arbitrária e não reflete a realidade prática do exercício da advocacia, bem como a especialização após obtenção da habilitação para advogar. É de plena discricionalidade do advogado, não havendo qualquer espécie de restrição nesse sentido. Por essas razões, é nítida a inconstitucionalidade material do supracitado projeto de lei. Conclusão: diante do exposto, opino pela inconstitucionalidade material do projeto de lei 725 de 2021, que houve violação ao artigo 133 da Constituição Federal e do direito fundamental do acesso à justiça. Tiago Gomes Morani, essa indicação, né, desse projeto de lei foi bastante discutido na Comissão de Direito Constitucional, foi aprovado por unanimidade. Realmente, esse projeto é lamentável e, pior ainda, é saber que tem projetos desse tipo tramitando na Câmara dos Deputados. Mas a comissão ela fez um exame bastante apurado desse projeto de lei e a opinião Não, acho que também posta, é importantíssimo, enfim, encaminhamento não só ao autor, ao relator, mas também recomendo encaminhamento ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, enfim, né? Essa questão é uma questão estrita dos interesses da classe, então eu acho muito importante. Bom, submeto à discussão o relator ou o parecer apresentado, caso... Bom, calma. Leila Bittencourt. Doutora Leila Bittencourt já levantou a mão, enfim. Boa noite, doutora Leila. Boa noite. Vai bem, né? Graças a Deus, tudo bem. Na gestão da presidência do nosso amigo Fernando Fragoso, ele me designou para tratar da constitucionalidade do exame de ordem, e eu fiz o parecer, exatamente um longo parecer a respeito dessa matéria, considerando que é absolutamente inconstitucional acabar com o exame de ordem. Então, em face daquele parecer, eu fui convidada pelo presidente da OAB, do Conselho Federal, para ir a um evento em Santa Catarina com professores, enfim, com a comunidade acadêmica. E, para o meu espanto, eu vi a reação de um grupo mínimo de professores e coordenadores de universidades particulares, que, inclusive, foram agressivos comigo. Estávamos eu, William Douglas, mais 3 juízes na mesa, e eu fui bastante objetiva, como sempre sou, contra, né, acabar com o exame da ordem, e uma senhora professora foi de dedo em riste, dizendo: professora Leila, a nossa guerra está só começando. Ela foi extremamente agressiva, foi repudiada por conselheiros da OAB, enfim, pelo meu querido presidente da Comissão de Estudos de Direito da OAB Federal, enfim. Era essa a observação que eu queria fazer, e que o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considerou inconstitucional qualquer fim do exame de ordem. Inclusive, Aires Brito escreveu na decisão dele, no voto dele, que o exame de ordem é a expressão é exatamente essa, é uma salvaguarda social.
ela é uma salvaguarda social, na medida em que todos, em todas as profissões, precisamos do advogado, e para isso nós precisamos de um advogado bem qualificado, de modo que naquela ocasião o Supremo Tribunal Federal ele decidiu por unanimidade, numa decisão belíssima e muito bem fundamentada, tanto do Aires Brito quanto do Gilmar Mendes, sobre a inconstitucionalidade. E eu acredito que o meu parecer do Instituto naquela ocasião também tenha surtido efeito, porque naquela ocasião eu fui convidada para participar de várias mesas pela OAB e pelo... eu esqueci agora o nome, que trata dos estudos jurídicos, e a presidente da comissão de exame de ordem, que naquela ocasião era o Rodolfo, lá em Santa Catarina, e realmente a pressão de alguns coordenadores de universidades, de faculdades, de cursos de direito particulares, foi muito forte, por várias razões que não preciso falar aqui, que nós sabemos os motivos, enfim. Então, eram essas as observações que eu queria fazer, de modo que já foi estudado amplamente pelo Supremo Tribunal Federal essa matéria, e por mim também, era essa a observação. Inclusive, eu recebi deles diversos livros do Conselho Federal sobre tudo isso. Eram essas as observações. Obrigado, doutora Leila. Roberto, felicidade ter Vossa Excelência conosco hoje. Estamos todos com saudade da sua presença. Obrigado. É muito bem-vindo. Eu gostaria apenas de saber em que fase está esse processo legislativo, se ele já foi a plenário, se está em regime de urgência, porque eu acho que, para dar eficácia ao parecer, é importante saber qual é a fase que se encontra esse processo legislativo. Ele voltou da Câmara, ele voltou do Senado, ele foi à Câmara, porque a gente precisa saber... Você sabe dizer, Sérgio? O que ocorre é o seguinte... Paulo, fala aqui para que as pessoas possam escutar também. Com a palavra indicante. Boa noite a todos. Somente para esclarecer ao colega o seguinte: o deputado ele retirou o projeto, certo? Esse projeto foi retirado, e até esclarecer isso no final, tendo em vista a sua pergunta, já estou aqui falando antecipadamente. Mas depois, então, eu volto aqui a falar sobre a indicação. Tá? Eu acho até que, pelo tempo, ele acabou perdendo o objeto. Mas eu acho... mas, de qualquer forma, o que ocorre, que eu acho aqui importante e relevante, se o presidente permitir que eu fale aqui rapidamente. Existem vários projetos de lei, não só esse, que são tendentes a limitar o exercício da advocacia, criminalizar a advocacia, limitar o trabalho do advogado, ou seja, muitas vezes tentando até emparedar nós profissionais da advocacia através de projetos de leis dessa natureza. E isso é que nós temos que enfrentar sempre aqui no IAB, independentemente de perda de objeto ou não, porque daqui a pouco esses projetos de leis eles retornam de uma outra forma, embutido num outro projeto, eles retornam. Essa que é uma realidade, né? Então, eu acho que nós, enquanto membros do IAB, e também a OAB, devemos estar atentos a esses projetos de lei o tempo todo para que, em determinado momento, alguma coisa passe, né? Não se trata somente de acabar com o exame de ordem. Essa situação desse projeto de lei é muito diferente. Ele quis limitar o exercício da advocacia. Foi como eu coloquei na indicação, limitar a atividade postulatória e também limitar o acesso à justiça, que é, antes e acima de tudo, direitos humanos. É uma questão de direitos humanos, o acesso à justiça. E toda vez que se limita a atuação do advogado, ou tenta se limitar, está se afetando o direito como um todo, né? Direito, capacidade postulatória e tudo mais. Então, foi nesse sentido a apresentação da indicação. A gente vai ter que discutir agora, se continua, né, tendo alguma pertinência ou não a continuidade, uma vez que o deputado que apresentou retirou o projeto do plenário. Era somente esse esclarecimento. Senhor presidente, então, o que eu concluo é o seguinte:
de acordo com o esclarecimento do colega, eu quero crer que essa indicação perdeu a pertinência, porque se foi retirado, agora concordo plenamente, eu acho que nós aqui devemos ficar na vigilância permanente, porque a toda hora, isso já vem de algum tempo, há um ataque à advocacia, nós já estamos acostumados a isso, né? Então, eu acho que apenas com relação à pertinência, ela perdeu o objeto. Se o autor do projeto retirou... Roberto, deixa eu só prestar um esclarecimento. Isso que você está colocando é um fato, está esclarecido. Porém, inclusive numa indicação que você foi o parecerista, na Comissão de Direito Constitucional, também já tinha sido aprovado, o projeto já tinha sido aprovado, rejeitado, não me lembro. E nós decidimos aqui no plenário do IAB, que, pela relevância do tema, da importância que o estudo feito pela comissão, pelo relator, deveria ser preservado, debatido e, ao final, aprovado. Porque o mais importante aqui, nós, daqui do Instituto, é a nossa criação intelectual. Isso fica para toda a vida. A própria Leila acabou agora de suscitar um parecer que ela já proferiu lá atrás, mas que continua atual. Então, esse é um acúmulo de conhecimento que nós vamos tendo aqui no Instituto. Por isso que eu recomendo que seja feita, né, a votação da conclusão do parecer, independentemente de ter sido retirado ou não, porque se amanhã aparecer um outro projeto, nós já temos uma referência para dar encaminhamento. Tá bom? Nesse sentido. Até valendo do que aconteceu no caso específico com você, que foi o relator. O seguinte, se for votado a pertinência e o aprovado do parecer, deve ser feita a ressalva que o projeto foi retirado. Isso não deixa não tira o valor do parecer, mas para que amanhã não diga que o IAB fez uma indicação de um projeto que foi retirado, talvez não seja muito interessante não seja interessante. Creio que nós podemos convergir no encaminhamento, enfim, sem deixar registrado que o projeto foi retirado, enfim, isso pode estar na ata, pode estar no... Mas o trabalho não está prejudicado na medida em que ele será útil para os estudos que o Conselho Federal vem fazendo com relação ao tema e sem prejuízo do relator, do parlamentar que retirou o projeto, o receba, porque isso não significa dizer que ele não possa devolver sob outra formatação. E acho que aí um pedido de esclarecimento meu. E até quando nós falamos, quando retirou de pauta definitivamente, ou seja, ele desistiu da... desistiu. Só para esclarecer, quando foi apresentada a indicação, o projeto ainda estava tramitando. Claro. Com certeza. Ele foi retirado agora recentemente. Está certo. Mas eu acho, inclusive, que deve ser realmente encaminhado ao autor do projeto. Agora, acho que nós não devemos nos escusar de dizer que foi aprovado, mas que temos conhecimento que o projeto foi retirado pelo relator. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Bom, submeto à votação. Não havendo divergência, dou para aprovar. Muito obrigado. Parabéns aí.